Apresentação. Convidamos ao palco o engenheiro Sérgio Luiz Silva, formado em Engenharia Mecânica pela Universidade de Mogi das Cruzes, UMC, pós-graduado em Tecnologia Metroferroviária e em Visão Integrada do Sistema de Transporte Urbano sobre Trilhos, visto, ambos pela Universidade de São Paulo, USP, atua há 26 anos na gerência de manutenção, passando por várias áreas como engenharia de manutenção de via permanente, engenharia de manutenção de eletromecânica e elétrica de potência, oficinas de manutenção mecânicas e atualmente trabalhando em manutenção de via permanente da linha 3 vermelha. O tema a ser apresentado será inovação na manutenção. Vamos receber com aplausos o engenheiro Sérgio Luiz Silva. Bom, boa tarde. Vamos falar um pouquinho sobre como é que está a gestão da inovação na manutenção. E da onde surgiu tudo isso, né? Bom, um pouquinho da história. Devido às nossas avaliações de competência, todos nós passamos por elas, né? O Giovanni, ainda aqui na manutenção, ele vislumbrou na avaliação de competências uma forma de fazer um trabalho de conclusão de curso, né, usando as avaliações de competência. Especificamente, ele começou a avaliar no setor dele aonde que ele poderia ter mais um ganho maior. E ele identificou entre os supervisores e técnicos lá que tinha uma grande oportunidade de melhoria na questão de inovação. E aí ele apresentou para a gerência de manutenção, né? A gerência de manutenção achou, opa, peraí, talvez isso não seja só do teu departamento. Talvez isso seja uma questão que possa abranger a gerência inteira, né? Então aí a gente resolveu criar um grupo de inovação que abrangesse a gerência como um todo, né? Bom, aí a gente vai falar sobre conceitos de inovação. Gente, eu adoro ficar aqui em cima, mas eu gosto muito de ir aí embaixo, viu? Não é por nada não. Então vamos fazer o seguinte, o pessoal que está aqui paradinho, aqui mais do fundo, eu gosto do fundão também, né? Vamos pegar companheiros aqui da manutenção. O que você acha que é um conceito de inovação? São ideias que geram valor. Ah, isso aí você copiou da Bia, hein? Sacanagem, isso aí não vale, tá? Ele prestou atenção, valeu, hein? Tá vendo? Peguei o cara certo para te valorizar, hein? Bom, vamos lá. Primeiro conceito de inovação. Eu acho que tá meio... Ó, a pilha tá fraca. Vamos lá. Bom, inovação é o seguinte. Não tem mágica nenhuma, gente. A gente tem que trabalhar mesmo. Não adianta você pensar que tudo cai do céu, que não cai. Ah, existem aquela hora que eu tenho aquela ideia maravilhosa, eu estou sozinho no meu quarto lá e tal, e pá, pensei alguma coisa? Tem. Insights existem, não tem jeito. Mas só os insights não levam a nada. A gente tem que trabalhar em cima do insight para a gente ter uma inovação. Então, a gente naquele grupo da manutenção, o que a gente falou? Vamos trabalhar. Vamos lá. E a gente começou a trabalhar. Então aí tem uma cronologia de como é que foram esses trabalhos. Lá em outubro de 2015 a gente criou o grupo de inovação na GMT. E aí a gente pensou, como disseminar isso dentro da GMT? Aí a gente pensou também, existe o Profis. Para quem é da GMC sabe que o Profis é o programa de engajamento e fortalecimento da supervisão. Então a gente pensou, vamos pegar os gestores, supervisores, coordenadores, e a gente dissemina a inovação e tudo se resolve. E a inovação vai ser uma maravilha. Beleza. Então fizemos lá os profs, nós fizemos 5 profs entre períodos de dia e noturno, onde conversamos com 116 gestores. Foi algo bem interativo, a gente teve no meio do profs algumas dinâmicas de grupo, justamente para não deixar que o pessoal dormisse um pouco, né? Tentar motivar o pessoal a participar. Vamos lá.
A gente aqui na GMT tem mensalmente uma reunião, né, que começou como uma reunião de desempenho, onde a gente apresentava números de desempenho e tal, e depois passou a ser uma reunião onde a gente discutia vários assuntos, apresentava as novas tecnologias, apresentava as rotinas de manutenção. Nessa reunião a gente começou a efetivamente ter apresentações nessa reunião e começamos também a reconhecer alguns trabalhos de inovação nessa reunião. Só que a gente viu o seguinte, poxa, está pouco. Só aquele trabalho com supervisores, né, com os gestores mais diretos, coordenadores e supervisores, não deu o resultado que a gente queria. Então a gente falou, vamos descer um nível, vamos para os técnicos que tenham equipes e para os engenheiros que trabalham na engenharia de manutenção. Aí fizemos mais um PROFET, que é Programa de Fortalecimento do Corpo Técnico. Treinamos 280 técnicos e engenheiros em inovação. Aí a gente falou assim, bom, agora vai. Lei do engano, né? A gente pensou que ia ter que parar de trabalhar, nada disso, vamos trabalhar mais ainda. Então a gente começou a receber, fomos convidados pela Gerência de Recursos Humanos, né? Estivemos lá falando um pouquinho sobre inovação, né? Foi muito legal participar, a gente estava acostumado com o público 98% masculino. Então a forma de falar, o jeito de tratar era chegamos lá na GRH, 98% feminino, foi jóia, 10 chocolatinho e tal, foi muito bem tratado. Adoramos lá. Tanto que o grupo todo estava lá, né? Todo mundo foi lá e tal, foi muito bacana. Mas temos que continuar trabalhando. Vamos lá. Em outubro, né, a gente fez, coincidentemente, no dia 19, um dia 19 como hoje, né? E aí eu tenho que fazer um desabafo, porque esse dia 19 é muito marcante para mim, especialmente, porque foi o dia de falecimento da minha filha. Hoje está fazendo um ano desse. Eu deixei ela no hospital naquele dia para ir fazer uma apresentação na semana de conhecimento e inovação. Então, muito marcante para mim, mas vida segue. Ela lá em cima está olhando por todos nós, graças ao bom Deus. Então, em fevereiro, começamos a falar o seguinte, bom, a gente premia, a gente reconhece os trabalhos, mas com que sistemática a gente faz isso? Era meio empírico, a gente recebia o trabalho, via e-mail, vamos olhar, pois tem potencial disso, tem potencial daquilo e tal, vamos reconhecer esse mês. Aí a gente falou, tá errado. A gente está começando a receber um volume muito grande, a gente naquela época já tinha 65 trabalhos entregues, e a gente... Em fevereiro de 17, a gente tinha premiado 11. Tinha muitos ainda para ser reconhecidos. Como é que a gente fazia isso? Então, obviamente, né, a gente está na manutenção, muito engenheiro e tal, faz um modelamento matemático, uma pontuação, um ranqueamento, pimba! Aí fizemos lá, foi um trabalho do caramba, mas hoje qualquer outro trabalho que entre... dentro do grupo inovação, ele já automaticamente já cai nesse ranqueamento, a gente dá nota e ele entra numa classificação tal lá, né? Então isso para a gente também tornou muito mais fácil. Hoje a gente já está com 100 e tralalá trabalhos, 112, 113 trabalhos aí. Então nós temos alguns anos aí para poder reconhecer o trabalho da galera. Isso é muito bom. Vamos lá. Em março de 17, aí a gente começou a falar o seguinte, bom, a gente fala de inovação, comenta sobre inovação, trabalha em inovação, mas está faltando alguma coisa que norteie todo mundo a trabalhar em inovação mais ou menos da mesma forma? Não é a gente criar uma caixinha para colocar inovação lá dentro, a ideia não foi essa. A ideia na manutenção era a gente ter alguma coisa que norteasse como todo mundo da manutenção pudesse trabalhar em inovação. Bom, manutenção, novamente, um monte de engenheiro e tal, nós pensamos num procedimento. Óbvio, uma coisa lógica, vamos procedimentar alguma coisa que dê um indicativo de como trabalhar em inovação, mas que não feche, que não segregue as ideias, né? Então nós bolamos lá em março
a gente começou a trabalhar num instrumento normativo, obviamente, que é algo interno da AGMT, né? Um dia que a gente espera que esse seja algo mais corporativo, que se torne uma política, né, de inovação dentro da companhia, né? Talvez não esse, mas com muitas outras ideias e colaborações de várias outras gerências, é isso que a gente espera um dia. Bom, aí a gente começou em junho a pensar o seguinte, poxa, tem 100 e tralalá trabalhos lá, e esses trabalhos já estão rodando dentro da GMT. Ah, legal, né? Mas, pô, tá faltando uma coisa com isso, né? Falta a gente ganhar dinheiro, né? Todo mundo gosta de ganhar dinheiro, não gosta? Gosta, não gosta? Não? Quê? Também, né? Óbvio. Ainda mais quando vem fruto do teu trabalho, uma ideia tua e tal, legal pra caramba. A empresa também gosta de ganhar dinheiro? Gosta, lógico. Então eu perguntar pra Raquel, a empresa gosta de ganhar dinheiro? Adora. Adora ganhar dinheiro, muito bem. Então nós pensamos como transformar as inovações em dinheiro. Tanto que temos uma reunião amanhã marcada, espero que dessa vez, realmente se concretize, né? A gente vai falar um pouquinho disso, de como ganhar dinheiro com inovação. Então a gente lá fez uma avaliação, né, em junho, das inovações que poderiam se tornar patentes e que trouxessem recursos não tarifários para o metrô, óbvio, né? Em junho, a gente tinha um troféuzinho de inovação, não sei se alguns já viram, né? É um lampadinha estilizado com corpo, com símbolo do metrô, né? E a cabeça mesmo era uma lampadinha. Mas a gente achou, pô, tá na hora da gente mudar, tá na hora da gente inovar. Aí a gente criou um logotipo, né? Então hoje o nosso grupo de inovação ele tem esse logotipo, onde vocês vão reconhecendo algumas coisas, como as cores das linhas do metrô, algumas coisas dentro da manutenção que são características, né, de elétrica, mecânica, ambiental, eletrônica, né? E uma coisa que foi fantástica nessa ideia, que a gente tem no centro dessa lâmpada, nós temos o ser humano. Sem o ser humano a gente não faz nada. A gente precisa das pessoas. Para fazer inovação, disseminar conhecimento, a gente precisa das pessoas. Então ela ficou bem destacada no centro como o filamento dessa lâmpada. Aí a gente falou, pô, tá na hora da gente mudar o troféu. Então vamos colocar o logo como o troféuzinho. Então a gente já está hoje num processo de fabricação desse cara, né? As coisas são difíceis porque os recursos são escassos e tal, mas a gente tá indo. Estamos conseguindo aí. Logo, logo a gente vai ter o nosso troféu inovação bem legalzinho. Bom, não paramos aí ainda, né? Tanto que nós estamos em outubro e aí está em junho. Vamos lá. Esse foi um negócio muito legal, né? Porque a gente já tinha ido para fora da gerência, né? Aí a gente foi convidado a ir para fora da companhia. Fomos falar de inovação na MTU. A gente foi conhecer, né? Como é que a gente tinha o nome lá? O laboratório deles, como é que tem o nome legal? LabMob? Não, eu acho que não era isso, mas tudo bem. Eles têm um laboratório de inovação dentro da MTU. A inovação lá está colada na presidência, é algo corporativo, é muito bacana. Só que ela falou assim, ó, vocês podem vir visitar, só que é chumbo trocado. Eu quero que vocês tragam o que vocês fazem em inovação. Aí ela falou, beleza, vamos lá. Vamos falar o que a gente faz na GMT de inovação. Fomos lá, conhecemos, trocamos experiências, foi muito legal. É muito enriquecedor você conhecer que tem outras empresas, mesmo do setor de transporte, também trabalhando com inovação. Foi muito legal. Em setembro, aí foi o seguinte, né? De uma empresa a gente começou a apresentar as inovações do metrô, da GMT especificamente, para um monte de empresa. Várias operadoras de metrô e ferrovia, que se reúnem no GPAA, né, que é um grupo de apoio entre metrôs e ferrovias, né? E assim, foi muito legal falar de inovação, de gestão de inovação dentro da manutenção para essas outras empresas. Foi muito bacana. Bom, seguindo lá, a gente vai mostrar agora alguns exemplos dos trabalhos que a gente vem premiando
nessas reuniões mensais na manutenção. Vamos lá. A gente pegou alguns salteados assim, a gente faz isso mensalmente. Cada mês tem um, né? Documentação do CMT era uma coisa que era interessante, que era feito tudo no papel, né? Para pesquisa de falha, isso era assim, complicadíssimo por qualquer alteração, e os caras fizeram uma forma que bolaram numa planilha onde que eles conseguem economizar tempo, muito tempo, em pesquisa de falha. E a gente sabe que tempo é dinheiro. Então, obviamente, o HH de técnico nosso, a gente sabe que ele é muito caro. Então, vamos procurar ganhar ou deixar de gastar mais tempo, a gente economiza grana, né? Vamos lá. De novo, um desafio que era trocar um transformador enorme que a gente tinha na linha 2 e a gente não tinha como trocar esse transformador, então foi feito uma coisa casada entre mecânica e elétrica, como desenvolver o transformador e como poder transportar esse transformador na linha. Então foi rebaixada uma gôndola com todos os cálculos que foram feitos, ensaios de elementos finitos, foi show de bola. E aí eles receberam lá um prêmio em maio. Vamos lá. Em junho, análise de tratamento de óleo. Isso aqui, o Naná tá aí, né? A gente já deixou de gastar uma boa grana para o metrô com relação a tratamento de óleo, né, Naná? Recuperando e tal, é fantástico. Muito dinheiro mesmo. Vamos lá. Em outubro de 16, foi um processo de lavagem, uma coisa tão simples, né? Você fala assim, poxa, vou usar uma máquina de alta pressão. Todo mundo sabe em casa. Máquina de alta pressão, ela economiza água e economiza tudo no processo, né? Eu gasto um pouquinho de energia elétrica, talvez, mas eu ganho tempo, e como a gente disse, tempo é dinheiro, então isso economiza no processo de manutenção. Então, um processo que foi também reconhecido lá em outubro. Janeiro de 17, aí uma simples bancada. É uma simples bancada? É uma simples bancada? Não tão simples assim. A gente não tinha como testar calibre feio, né? Era algo que só o fornecedor de freio tinha tecnologia. A gente pegou uma bancada antiga, estudou e tal, vai, desenvolvemos aqui. Vamos lá. Fevereiro, esse foi fantástico. As inovações, elas nem sempre são tão novas assim, né? Quando eu passei esse slide lá no GPA, o Antônio Márcio fez questão, ele estava assistindo a apresentação, ele fez questão de levantar a mão, né? Porque ele estava junto com o pessoal quando eles tiveram esse insight. Eles foram fazer uma visita no metrô de Porto Alegre, né? E eles viram uma coisa na rede aérea que podia salvar a nossa rede aérea aqui, que já tinha acontecido no mês anterior um grande acidente, tinha parado a linha 5, né? E era simplesmente um cabinho de aço que segura a rede aérea. Nossa Senhora, que inovação! Então, para o metrô foi inovação, porque a gente não tinha, e não tinha esse pensamento, não tinha essa visão. Vários outros dispositivos tinham sido idealizados, pensados e tal, e uma coisa tão simples como o cabo de aço não tinha sido imaginado. Quando os caras viram lá se eu não me engano, Transurb lá, né? Os caras viram, foto, desenho e tal, para poder implementar. E realmente hoje a linha 5, a gente conta, e de lá para cá, com certeza reduziu muito as interferências de rede aérea na linha 5. Em maio a gente reconheceu uma coisa que foi muito legal. Teve uma semana de inovação feita por um dos departamentos da gerência de manutenção, né? O MTO, que é o departamento de oficinas, eles criaram já mais ou menos dentro daquilo que tinha previsto no instrumento normativo lá de inovação, uma célula de inovação no MTO, e essa célula de inovação disparou uma semana de inovação no MTO, onde que eles tiveram mais de 100 e poucos trabalhos, escolheram 20 que foram entregues, e esses 20 foram reconhecidos dentro dessa semana. Foi muito bacana. Então aí é que a gente
O que a gente premiou foi toda essa célula de inovação, essa estratégia que eles fizeram. Em agosto, foi uma giga de teste, né, que foi um desenvolvimento para levantar a assinatura de motor. Né, é algo que também a gente não tinha o domínio dessa tecnologia e foi, vamos indo, conseguimos ter o domínio dessa tecnologia. Bem, a gente volta naquela questão, como produzir inovação, né? Os insights existem, mas a gente tem que trabalhar muito em cima. E aí, a gente tem um desafio futuro que a gente está pensando para o ano que vem, que a gente vai fazer uma semana de inovação dentro da GMT, onde a gente vai ter realmente uma maratona com problemas específicos, mais ou menos dentro daquele que a Bia falou sobre o desenvolvimento de Design Thinking, né? E assim, a gente está construindo essa semana para a gente realmente, dentro de toda a gerência de manutenção, a gente nessa maratona, a gente conseguir resolver grandes problemas. Então a gente vai começar a produzir inovação. E é uma missão grande, é uma missão árdua, mas estamos lá. Vamos lá. Para nortear isso foi aonde que a gente teve lá o que eu comentei com vocês, que a gente em março começou a falar sobre isso, que é o instrumento normativo de inovações, onde a gente colocou algumas responsabilidades, né, que era a célula de inovação, que eu comentei que o MTO teve, o MTV também tem uma já em funcionamento. Obviamente, o grupo de inovação, o grupo de trabalho de inovação não podia sair fora dessa responsabilidade. A gente colocou a figura de um patrocinador, que é exatamente quando a gente produziu uma inovação, a gente tem que ter pelo menos um chefe de departamento que dá uma forcinha para mim lá, para a inovação ir para frente, né? E, obviamente, sem o gerente, bicho, não tem jeito. É o cara que assina, é o cara que libera a verba, é o cara que vai correr atrás de dinheiro para poder acontecer a inovação, né? Então, a gente colocou todas essas responsabilidades aí. Vamos lá. Mais ou menos um funcionamento da célula, que é a célula de inovação é quem realmente produz a inovação, né? Muito dos conceitos de Design Thinking é o que está escrito nesse documento, você entendeu? Então, quer dizer, o Design Thinking é uma coisa que ele não fecha, né? Mas ele tem umas regrinhas, uma sequenciazinha lá. Foi o que a gente tentou colocar num documento interno da manutenção, um documento do metrô, né? Vamos lá. E aí, obviamente, tem a cara do documento aí que em 9/6/17 o nosso gerente, por fim, assinou. Então, o Antônio assinou isso em junho, né? Lá atrás ele esteve com a gente, estava sob responsabilidade do departamento dele quando ele era departamento, né? E quando ele foi a gerente, realmente ficou mais fácil ainda esse trâmite, né? Então foi muito bom e hoje a gente realmente tem esse documento que norteia a produção de inovações na GMT. Vamos lá? Vou mostrar para vocês, a gente batizou sempre de videozinho, né, em homenagem ao Décio Bin, que ele, da primeira vez, quando a gente montou as apresentações, ele falou assim, essa apresentação aí tinha que ter um videozinho aí. Aí ele falou, videozinho, legal a palavra, e toda apresentação nossa a gente tem um vídeo. Vamos lá. Clica, ele vai apresentar. A Emirates dá-lhe as boas-vindas a bordo do Estádio da Luz. O seu entusiasmo é muito importante para nós. Pedimos, por isso, a sua atenção para as instruções que se seguem. Neste estádio, existem 32 portas, 65.000 adeptos e 2 balizas. Este jogo terá a duração de 90 minutos, com uma paragem de 15 minutos ao minuto 45. Estamos quase prontos para a entrada em campo da equipa do Benfica. Pedimos-lhe que, nessa altura, coloque toda a bagagem de mão aos seus pés e assegure-se que todos os aparelhos eletrónicos estão desligados para que possa concentrar-se em dar à sua equipa o apoio incondicional que ela merece.
Chamamos agora a vossa atenção para as regras de utilização do cachecol. Coloque o cachecol sobre os ombros em sinal de benfiquismo e mantenha-o apertado durante todo o jogo. Em caso de golo, os cascóis saltam automaticamente. Coloque-o sobre a cabeça e respire normalmente. Adeptos acompanhados por crianças devem abraçá-las nesta altura. O jogo está prestes a começar. A Emirates agradece a vossa preferência e deseja a todos um bom jogo. Carrega Benfica! O que esse vídeo nos traz? Gente, a inovação está em qualquer lugar. Quem imaginou numa partida de futebol um patrocinador que é uma empresa aérea faria algo tão inovador para chamar a torcida do clube que ela patrocina para estar do lado dela? Inovação. A inovação ela está em qualquer lugar. Está também na manutenção e está também no metrô de São Paulo. Então aí é o que a gente pergunta para vocês. Inovação, já embarcou? Venha com a gente nessa. Muito obrigado.